Não sem vergonha canta esta canção, pois sei que é fôlego desses pulmões. Vamos louvar ao Senhor em meu coração. Não sem vergonha cante esta canção, pois sei que é fôlego desses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Tu és digno, Deus, de receber a nossa gratidão. Em meu coração, glória, sem vergonha cante esta canção, pois sei que é fôlego desses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Glória ao Senhor. É o aleluia, aleluia, aleluia. É o teu feito sobre as pessoas. As minhas mãos se louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, recebe, Deus, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Deus, aquilo que nós temos para te ofertar, ó Pai, nesta hora, as nossas vidas, Senhor, em adoração a Ti, ó Pai. Por isso, Deus, com alegria em nossos corações, porque mais uma vez o Senhor nos permite, Senhor, estarmos na Tua casa, o Senhor nos permite, Senhor, termos liberdade para levantar as nossas mãos. Sabemos que é simples para o Rei, como diz o louvor, mas nós temos, Pai, uma alegria de levantar as nossas mãos e Te adorar. Sabemos que é simples, Senhor, mas recebe, Deus, pela Tua misericórdia, graça e bondade, Senhor, o que nós Te entregamos nessa noite, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai. Recebe, Deus, enquanto fala conosco através da Tua palavra. Continua, Deus, falando. O Senhor já tem falado conosco e precisamos que o Senhor venha continuar falando, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser alimento para as nossas vidas e que ao término de tudo, Senhor, o Seu nome venha a ser glorificado. É o que nós Te pedimos e, confiando na Tua infinita bondade, graça, amor e misericórdia, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Que bom é poder levantar as nossas mãos e louvar ao Senhor. E continuaremos louvando a Ele, meditando na Sua santa, gloriosa e bendita palavra, aonde eu convido os irmãos a abrirem na carta de 2 aos Coríntios, o capítulo de número 4, aonde nós vamos meditar nesses 18 versículos, para que então nós possamos estar participando da ceia do Senhor neste primeiro domingo do mês, onde o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez nos assentarmos à mesa. E quero então meditar em uma palavra que está em 2 Coríntios, o capítulo é o de número 4, onde o versículo de número 1 diz o seguinte: pelo que, tendo este ministério,
segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Fala conosco, que essa palavra possa ser rema nas nossas vidas, e que cada um de nós possamos compreender o motivo, Senhor, do Senhor nos enviar esta palavra nesta noite, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, exortados se necessário, mas alimentados pela tua voz e pela tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. E aqui o apóstolo Paulo, aonde inspirado por Deus nessa segunda carta à igreja em Coríntios, aqui no capítulo de número 4, Paulo vai falar da mensagem mais gloriosa que um homem poderia proclamar, que é o Evangelho da Salvação. E esta palavra gloriosa, confiado aos mais frágeis de todos os seres criados, os seres humanos. O propósito não é o vaso, mas o que está dentro dele. Então nós vamos também ver que a palavra de Deus não nega o sofrimento, mas o valida, mostrando que Deus é quem tem a última palavra sempre. Eu quero falar um pouco hoje. Nós vamos ler todo o capítulo de número 4, mas nós vamos falar hoje sobre o sofrimento que o vaso de barro vai passar. E eu quero então preparar o momento lendo esse versículo de número 1, aonde nós vemos que essa mensagem, então ele fala, olha, 2 Coríntios capítulo 4, aonde nós vemos então que tendo este ministério, segundo a misericórdia nos foi feita, não desfalecemos. Então o apóstolo Paulo fala que a misericórdia de Deus é que nos faz não desfalecermos, e essa misericórdia nos impede de desistir. E é sobre isso que nós vamos meditar na noite de hoje. E aí no versículo de número 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, a verdade deve ser anunciada com transparência. O apóstolo, então, ele está falando que ele cumpre o seu ministério com fidelidade. E quando ele fala isso, né, que a palavra de Deus, ela é recomendada na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade deve ser anunciada. E uma das maravilhas que nós vamos ver aqui é que a palavra de Deus, ela fala sobre o sofrimento, ela não esconde. E ela vai nos ensinar nesta noite como nós devemos entender as coisas de Deus quando nós estamos passando por algum momento que não é aquele que nós gostaríamos, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, então ela deve ser anunciada. E aí no versículo de número 3 fala: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então aqui ele está falando, e ainda hoje é assim, que há uma cegueira espiritual que impede as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Mas o problema não é a mensagem, o problema não é a palavra, o problema são os ouvintes. Porque é que ele diz: mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então Satanás, ele tem uma tarefa, né, que é impedir, e nós vamos ver que logo abaixo ele fala sobre isso. Então há uma cegueira. O problema, quando as pessoas não ouvem a palavra de Deus, não é a palavra de Deus que está com algum problema. O problema são os ouvintes, que estão até então cegos. Por quê? No versículo de número 4 ele vai continuar falando desse tema, e ele diz: dos quais o Deus, e veja que é um Deus minúsculo, deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, aqueles que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Satanás, ele cega a mente das pessoas, impedindo que a luz e a beleza de Cristo seja por elas contemplada. As pessoas, quando nós anunciamos o evangelho e as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, nós devemos nos lembrar desse versículo que diz que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho
da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, aqui nós vemos que as pessoas estão impedidas de verem a luz pelo inimigo, que é o Deus, né, deste século, que então cega as pessoas. Mas, no versículo de número 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O que ele está falando aqui? Que o amor de Jesus que nos faz pregar, porque ele é o centro. O apóstolo Paulo, ele está preparando para fazer algumas declarações, e aqui ele fala: olha, porque nós não pregamos. Quando alguém abre a palavra de Deus, não é para falar de si mesmo. Ela pode contar um testemunho, ela pode falar algo que Deus fez, mas o centro, quando nós nos reunimos, olha, ele diz: olha, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. O que ele está falando é que o amor de Jesus, o amor por Jesus é quem nos faz pregar, porque ele é o centro. Ele é o motivo, e o próprio apóstolo, em nenhum momento, quando ele usa a sua vida, é apenas para um exemplo, que ele fala: olha, eu não estou pregando a mim mesmo, e nós não devemos pregar a nós mesmos, nós devemos pregar a Cristo como Senhor, e nós mesmo como servo. E o que nos motiva a fazer isso? Por amor de Jesus. E aí no versículo de número 6, porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que o apóstolo está falando aqui, ele lembra de Gênesis, onde Deus disse: haja luz, onde havia caos, onde havia trevas, Deus disse: haja luz. E aqui o apóstolo está lembrando desse tema, desse texto, porque ele fala: olha, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Paulo então ele lembra que haja luz para comparar que é Jesus quem traz luz ao coração humano, que estava em caos, que estava em trevas. Conhecer Jesus é ver o rosto de Deus, porque aqui ele fala: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Conhecermos a Deus através de Jesus Cristo, onde ele fala que o nosso coração foi iluminado, porque ele resplandeceu em nosso coração para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Não é intelecto que nos leva a conhecer a Deus, não é inteligência, não é sabedoria humana, mas a iluminação do conhecimento da glória de Deus, quando Cristo se revela através da palavra. Quando nós então entendemos um pouco, percebemos Cristo, aí nós então conhecemos, temos iluminação para conhecer a glória de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo, através da proclamação do Evangelho. Depois de tudo isso, o apóstolo então vai falar o seguinte no versículo de número 7: temos, porém, este tesouro. Que tesouro ele está falando? De tudo isso que ele acabou de falar. O tesouro aqui é o Evangelho. Ele fala: olha, temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala que tudo isso acontece. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro ele está falando? O Evangelho. O Evangelho está onde? Em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que poder? E aí nós vamos ver então o que ele vai falar, e é o tema da nossa meditação nesta noite. O que ele vai falar agora é o que me levou a compartilhar com vocês essa parte do capítulo 4 dessa carta aos Coríntios. Esse tesouro que é o Evangelho. E os vasos de barro demonstram, primeiro, a fragilidade humana.
Deus escolhe o que é fraco, para não deixar dúvidas que a força vem dele e não da capacidade pessoal que nós possamos ter. Por isso que ele fala: olha, temos porém este tesouro. Que tesouro? O Evangelho, em vasos de barro, que somos nós, para mostrar a nossa fragilidade, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós mesmos. O apóstolo, então, ele está falando que esse tesouro, e a partir desse ponto, ele vai usar uma série de 4 contrastes para demonstrar, para nos mostrar que o sofrimento é real, porém ele não é final. E o apóstolo, então, e isso que é maravilhoso na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não nega a existência de problemas, ela não nega a existência de que há uma luta que nós vamos travar. A palavra de Deus, ela nos mostra isso, e ela não esconde isso, ela deixa bem claro. E aqui o apóstolo, então, ele vai falar, ele vai fazer uma série de contrastes para mostrar o sofrimento. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre este sofrimento que a palavra de Deus vai nos ensinar. Ela não esconde. E o apóstolo, ele faz questão de falar isso, que o sofrimento, primeiro, ele é real. O sofrimento na vida cristã é real. Mas, por isso que ele diz, ele prepara aquilo que ele vai falar, tendo, porém, este tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí vai entrar no versículo de número 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E aí nós vamos meditar nesses versículos. Em tudo somos atribulados. Não é se passaremos por atribulação, não é se. A questão para nós é quando nós passaremos, e a palavra não esconde isso. E aqui ela diz: em tudo, mesmo com esse tesouro que é o Evangelho, em tudo, porém, somos atribulados. E o que é esta tribulação? Em algumas versões vai estar assim: somos pressionados. Existe uma pressão externa. O peso que nós podemos olhar para esse versículo é os pesos das circunstâncias, dos problemas, que é esmagador. Aqui a intenção, quando nós vamos ver o original, a intenção aqui é de falar de algo, uma pressão externa que quer esmagar. E ele fala: olha, em tudo nós somos atribulados. Há uma pressão, há um peso das circunstâncias, há os problemas que querem nos esmagar, querem. Por isso ele fala: em tudo nós somos atribulados, pressionados. Há uma pressão, o peso que as circunstâncias adversas geram nas nossas vidas, os problemas, de uma forma esmagadora. Mas ele diz: porém não angustiados. Há uma pressão sobre as nossas vidas, há o peso das circunstâncias das nossas vidas, há problemas que vêm muitas das vezes de uma forma esmagadora, mas ele fala: porém não angustiados, ou seja, não esmagados. Sim, existe a pressão, mas há um espaço para que a gente venha respirar. Por dentro, por fora há uma pressão, mas por dentro há espaço para que nós venhamos respirar. O mundo não consegue esmagar o vaso cheio do poder de Deus. Por isso que ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Há um tesouro dentro de nós, e somos em tudo atribulados, a pressão, pressionados, as circunstâncias querendo nos esmagar, porém não angustiados. Sim, a pressão existe, mas há um espaço dentro de nós para respirar. O mundo não consegue esmagar o vaso cheio do poder de Deus. E qual é o poder de Deus? O Evangelho, que nos liberta e que nos transforma. Ele continua falando nesta série de coisas, né, que o cristão ele vai passar. E aí ele fala: perplexos.
desanimados. Quando ele fala perplexos, o que é perplexidade? Qual o sentido aqui da perplexidade? Muitas das vezes nós estamos sem saída, como nós meditamos há umas semanas atrás, estamos em dúvida, sem saber para onde ir, ou sem entender o porquê de certas situações. Há uma confusão humana, e aqui ele fala, olha, nós estamos perplexos. E quantas vezes as situações nos deixam perplexos, nos deixam sem saída, nos deixa em dúvida, sem saber para onde ir, o que fazer, sem entender o porquê de certas situações. Há uma confusão na nossa mente. Aí ele diz, porém não desanimados. Podemos passar por perplexidades, porém não desanimados. E aqui o contexto, a ideia que o apóstolo quer transmitir é que não desanimados é não desesperados. Podemos estar sem caminho, podemos estar sem uma direção, mas não sem saída. Por quê? Mesmo sem entender o plano, nós confiamos no guia, aquele que está nos conduzindo, mesmo sem entender os planos. Às vezes nós nos vemos, não encontro um caminho, não tenho uma direção, mas nós não estamos sem saída, porque quem está nos guiando, por isso esse poder em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não do homem. Então ele fala, olha, nós somos perplexos, muitas vezes sem saída, mas não desesperados. Podemos estar sem um caminho, mas não sem uma saída. Por quê? Mesmo sem entender o plano de Deus, nós confiamos nele, nós confiamos no guia. A dúvida não vira desespero. A diferença daqueles que têm a Cristo, que têm o Evangelho como vasos de barro, é que não entram em desespero. As pessoas entram em desespero. O cristão, ele pode ficar perplexo, mas ele não desanima, ele não se desespera. Por quê? Porque ele confia, ainda que ele não entenda o plano, ele confia naquele que está o guiando, aquele que o está conduzindo. Por isso que o apóstolo fala, olha, perplexos, porém não desanimados. E aí ele vai para o capítulo de número 9, versículo 9, que diz, perseguidos, porém não desamparados. Quando ele fala isso, o que é perseguido? Qual é o propósito desta palavra? Caçados. Somos caçados, o inimigo é feroz, o ambiente é hostil. Nós vivemos, e cada dia nós percebemos mais isso, que o ambiente ele é hostil, o inimigo ele é feroz. E aqui ele fala de perseguição. Perseguidos, porém não desamparados. Que perseguição, que caçada é essa? O inimigo ele anda ao redor, procurando a que ele possa derrubar. Ele procura isso, e aqui ele fala, olha, o inimigo, perseguidos, o inimigo ele é feroz, nós estamos sendo caçados, o ambiente que nós vivemos é hostil, o mundo não é um mar de rosas, o ambiente é hostil, o mundo jaz no maligno, e aqui nós vemos que ele fala, olha, perseguidos, caçados, onde nós vemos que o ambiente não é o mais amigável, o ambiente é hostil, e nós vimos isso todos os dias, porém, não desamparados. Quando ele fala, porém, não desamparados, o que ele diz? Não abandonados. O perseguidor está perto, mas Deus está mais perto ainda. Deus não nos abandona nunca. Este é o que ele quer dizer aqui, ó, perseguido, porém não desamparado. Há uma perseguição para as nossas vidas? Sim, muitas das vezes de maneira sutil, muitas das vezes de uma maneira camuflada, mas há uma perseguição. O ambiente é hostil, o caçador, o inimigo, ele está procurando. A palavra de Deus nos ensina, aquele que está de pé, cuide, se atente, para que não caia. Porém, só que ele diz, estamos perseguidos, há um caçador, porém não desamparados. E esse desamparo que ele fala aqui, é que nós não somos abandonados. Se o inimigo está perto, Deus está mais perto ainda. Deus está nos guardando, porque Deus não nos abandona. E isso me faz lembrar de um texto onde o profeta inspirado, ele fala, uma mãe pode se esquecer de um filho que ela amamenta, mas Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós, Ele não nos abandona. Podemos ser perseguidos, não estamos livres da perseguição,
mas nós não estamos sozinhos, nós não somos desamparados. E ele termina a quarta, falando sobre essa série de questões do cristão. Ele vai terminar falando: abatidos, porém não destruídos. E este abatidos tem o sentido de derrubados, jogados ao chão, nocauteados. E aí, quando eu fiquei meditando, quando o texto fala que abatidos, e o sentido de derrubados, jogados ao chão, nocauteado, as quedas que nós temos na vida. E aqui ele fala, olha, abatido. E uma pessoa abatida é uma pessoa que foi derrubada, é uma pessoa que foi jogada ao chão. As quedas da vida, as derrotas. E aqui eu coloquei algo muito próximo, talvez, da maioria de nós, que é um cansaço emocional que nos leva à lona. E quero fazer uma comparação usando esse texto, abatidos. Todos nós já devemos ter visto uma luta de boxe, quando ali na luta, um dos oponentes, ele recebe um golpe e ele cai, ele é abatido, ele é nocauteado, ele sofre uma queda, ele vai ao chão. E aí, nesse esporte, que é um esporte terrível, aliás, né, onde dois homens ficam se degladiando, começa uma contagem. Não sei se vocês já viram, quando alguém recebe um golpe, o juiz vem e faz uma contagem, para que aquele homem se levante novamente e possa voltar à luta. Mas ele sofreu uma queda, ele foi abatido, ele foi jogado ao chão, ele foi derrubado. E trazendo para as nossas vidas, o que o apóstolo quer dizer aqui, que olha, nós somos abatidos, nós sofremos quedas, nós muitas das vezes somos jogados ao chão, nós somos nocauteados, existem quedas nas nossas vidas, derrotas nas nossas vidas. As nossas vidas não são feitas somente de vitórias, mas porque há um cansaço emocional, há uma fadiga, nós nos cansamos. Muitas das vezes o que nos leva ao chão, esse abatimento, porque está abatida a alma e alma, é um abatimento emocional. As nossas emoções estão lá embaixo. E o apóstolo aqui, usando esta palavra, ele fala, olha, abatidos no chão, sofreu uma queda, está cansado emocionalmente, foi nocauteado por uma dessas quedas que a vida nos dá. Só que aí ele fala, porém não destruídos, porém não mortos. E fazer a mesma analogia desse esporte onde o homem sofre uma queda, quantas vezes nós não vimos alguém que sofreu uma queda no boxe e ser ali feita uma contagem? Aquele que estava no chão, aquele que sofreu uma queda, aquele que foi abatido, aquele que foi derrubado, aquele que ficou ali no chão, aquele que foi nocauteado, momentaneamente ele se levanta e ele vence a luta, não é verdade? Então, é aqui o que o apóstolo está falando, olha, abatidos, porém não destruídos. A queda não destrói. O abatimento emocional não nos destrói, porque aqui ele fala, olha, porém não destruídos. Abatidos, sim, a vida nos abate, a vida nos dá algumas quedas, porém não destruídos. A queda não nos destrói. E aqui, não mortos, porque o golpe foi forte para derrubar. Quando alguém recebe um soco e cai, usando ainda o esporte, o soco é muito forte, o golpe que a vida nos dá é muito forte para nos derrubar, mas não para acabar com a luta, não para acabar, porque o vaso de barro até pode rachar, mas o tesouro dentro dele é indestrutível. Aleluia! Por isso ele fala abatido, porém não destruído, lembrando que ele está falando, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de
E aqui, quando nós vemos isso, o golpe muitas das vezes é forte para nos derrubar. O nosso emocional vai no chão, vai na lona. Mas a luta não acaba quando nós estamos no chão. A luta não acaba quando nós, como vasos de barro, até rachamos. Mas o tesouro, o evangelho que está dentro de nós, ele é indestrutível. Por isso que ele fala, olha, abatido, porém não destruído. Não há golpe que venha nos destruir. Pode nos levar ao chão, pode nos abater, como ele diz aqui, abatidos, porém não destruídos. Abatimento não é sinal de destruição. Abatimento é sinal de que o barro, o vaso, ele é frágil, ele é fraco, para que o poder seja de Deus e não de nós. Olha, se levantou não porque ele é forte, mas porque aquilo que está dentro dele é forte, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí ele fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que ele está dizendo aqui? Que a vida de Jesus, quando nós sofremos e permanecemos fiéis ao Evangelho, que nos dá poder para resistir firmes, porque a vida é que ele diz, olha, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Há uma vida de Jesus quando nós, nos nossos sofrimentos, permanecemos fiéis àquele tesouro que está em nós e nos dá poder para resistir firmes. E no versículo de número 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nossa fragilidade é o melhor cenário para Deus manifestar o seu poder sobrenatural. A nossa fragilidade é o melhor cenário para que Deus manifeste o seu poder sobrenatural. Porque não é natural nós sermos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso só é possível por conta da nossa fragilidade, onde aquilo que está em nós é maior. O poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso ele fala, olha, temos porém este tesouro em vasos de barro, que sou eu e que é você. Versículo de número 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo, ele usa a sua vida como exemplo agora. Suas prisões, perseguições permitiam que os coríntios recebessem a mensagem da vida eterna. Então ele fala, olha, de modo que em nós opera a morte, ele sofria perseguição, para que, mas em vós a vida, e a vida que ele está falando aqui é uma vida eterna, não é uma vida passageira, não é uma vida terrena. Ele está falando, olha, de modo que é tudo, né? Ele usa a sua vida, as minhas perseguições. E aqui os coríntios e nós também podemos então receber a mensagem da vida eterna, através do exemplo deste homem que recebeu essa inspiração. E aí no versículo de número 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E aqui o que ele está dizendo, Paulo, ele lembra aqui de um salmo, o Salmo 116, 10, que depois você pode ler, Salmo 116, o versículo de número 10, aonde a fé fala. E aqui ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. A fé, ela fala. A fé, ela não é muda. A fé fala. E aqui mesmo em
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque eu criei e por isso falei. A fé fala, a fé proclama. Também nós cremos e por isso também falamos. Mais uma vez, a fé ela fala, a fé ela proclama. E quando nós vemos isso, ele fala, olha, no versículo de número 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aqui o motivo de não temermos. Qual é o motivo de não temermos? Se a morte é o pior que pode nos acontecer e Jesus já venceu a morte, então não há o que temer, porque ressuscitaremos. Aleluia. Qual é? E aqui ele fala, olha, sabemos que aquele que ressuscitou, qual é a pior coisa que pode nos acontecer? É ficarmos enfermos? Qual é a pior coisa que pode nos acontecer para nós? Aqui ele fala, olha, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Ele. O motivo de não temermos é, se a morte é o que pode acontecer de pior para as nossas vidas, Jesus já venceu, o que então nós vamos temer? Se, como diz aqui no versículo de número 14, Jesus também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco, não há o que temer. Versículo de número 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Cremos na ressurreição, por isso nós falamos. E quando nós falamos, a dor ela é temporária, mas a glória de Deus é o objetivo final. Porque quando nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, a glória é de Deus. E aqui ele fala, olha, porque todas as coisas existem por amor, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E no versículo de número 16: por isso, mais uma vez ele diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Há uma renovação diária para o nosso homem interior. O nosso corpo, ele envelhece, se desgasta naturalmente, mas a nossa mente, ela é regenerada, não envelhece. Ontem nós ouvimos uma notícia, fazem 30 anos que os Mamonas morreram. Eu falei, já fazem 30 anos, que parece que foi, né, pouco tempo, mas já vai muito tempo, e o nosso corpo envelhece. O nosso corpo, como diz aqui, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e ele está a cada dia envelhecendo, o nosso homem, contudo, o homem interior se renova de dia em dia, ou seja, há uma renovação diária para o nosso homem, para o nosso interior. Aqui o homem é uma figura de linguagem, é para nós cristãos, né? Homens e mulheres, há um renovo, todo dia há uma renovação diária para o nosso homem interior. Por quê? Porque nós não envelhecemos, porque a nossa mente ela é regenerada. Como eu disse, o corpo sente a idade, mas a mente não. A nossa mente é renovada, a nossa esperança é viva.
ela é viva e isso não vai passando, não envelhece, não cansa, né? Aí no versículo de número 17, por quê? E aí ele vai fazer uma declaração das mais poderosas que nós podemos ver. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque a nossa leve, então ele faz uma comparação de pesos e medidas. A tribulação, ela é leve e de curta duração. A glória tem um peso eterno e um valor real. Então a nossa breve, leve e momentânea tribulação. E aqui, irmãos, é importante nós discernirmos esse versículo, porque Deus, Ele fala da tribulação. E aqui é importante nós vermos que esse versículo, ele tem um ensinamento para nós muito profundo. Porque ele diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. De uma certa forma, esta leve e momentânea tribulação, ela não é apenas um obstáculo, ela é também um instrumento, porque ela produz, ela prepara para a glória vindoura. Veja que ele fala, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que ela faz? Ela produz. Ela não é apenas um obstáculo, ela é um instrumento que diz que ela produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não há o que comparar a nossa leve e momentânea, ou seja, ela é leve, para nós parece que não, mas aqui, inspirado, ele diz, porque a nossa leve, comparado com o eterno peso de glória, é acima de toda comparação. E ele chega a falar, inspirado por Deus, que esta leve e momentânea tribulação, ela produz, ela ensina, ela prepara. Então é um instrumento. Nós não entendemos porque somos atribulados, mas não se esqueçam, não angustiados, perplexos, mas não esqueçam, porém não desanimados, perseguidos, porém não esqueçam, não desamparados, abatidos, porém não esqueçam, não destruídos, porque há um ensinamento em tudo isso. Está produzindo, é um instrumento. A tribulação não é apenas um obstáculo para nós passarmos, ela também é um instrumento. Por isso ela produz. Produz o que? Diz a palavra de Deus. Produz para nós, que passamos por isso, eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Não há com que se comparar. Mas não, se compara com o peso de glória eterna, não tem comparação. Compara isso, não há como comparar. Olha o peso de glória eterna. E aí, no versículo de número 18, onde ele termina essa parte da carta, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Qual é o segredo de tudo isso? Foco. O que é visível, problemas, dor, limitações, isso é visível, mas é passageiro, não devemos olhar para isso. Por isso ele fala, olha, então, não atentando nós, ou seja, ele fala, nós devemos ter um foco. O foco em quê? Nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por que o foco tem que ser naquela que nós não vemos? Porque as que nós vemos
são passageiras, são temporais, e as que não vemos são eternas. Então ele está falando que é uma questão de foco. O que é invisível? As promessas de Deus, o reino de Deus, a vida eterna, que é permanente. Ou seja, nós devemos olhar as nossas vidas como vasos de barro, com uma lente da eternidade. Se nós olharmos tudo nas nossas vidas com a lente da eternidade, não há o que nós vamos comparar. Não há. Mas eu vou comparar meu estado familiar. Compara com a eternidade, porque é breve, leve e momentâneo esse momento. Mas essa enfermidade, mas essa falta de dinheiro, compara. Aí os nossos olhos, ele fala, olha, não atentando nós, então ele se coloca também, não devemos atentar nós nas coisas que se veem, no problema, na dificuldade, na dor, mas nas que se não veem. Porque as que nós vemos são temporais, e as que não vemos são eternas. Aonde nós devemos colocar os nossos olhos? Naquilo que é invisível, que é a promessa de Deus, o reino de Deus e a vida eterna, porque essa é permanente, e é o motivo de nós estarmos celebrando hoje a ceia do Senhor. Amém? Por um instante, curve a sua cabeça e pense em tudo isso que nós meditamos nessa noite, enquanto nos preparamos para a ceia. Aleluia. Nós somos os vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus. Naquela mesa simples de amor. Aleluia. O céu tocou a terra em dor. Glória a Deus. Teu corpo entregue em meu lugar. E agora nós nos lembramos, Jesus. Teu sangue veio me lavar. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O inocente decidiu sofrer, Porque a nossa leve e momentânea tribulação que eu pudesse renascer. produz em nós eterno peso de glória, Preço alto foi acima de toda comparação. silêncio rasgado pela Aleluia. Cada ferida falou. cada espinho disse é o fim. Você e eu somos vasos de barro. Mas o teu amor gritou mais alto. Consumado está. Mas nós temos um tesouro em nós. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Porque um dia o Senhor se revelou a nós. E hoje nos aceitamos à mesa. Ao partir o pão eu vou lembrar. Aleluia. Ao beber do cálice declarar. Preparando o seu coração para receber e agradecer a Deus. Pelo sacrifício É o motivo de nós estarmos aqui. da cruz. Foi por força, foi por amor. Senhor, aqui está. Te entregaste sem tempo. O suco que representa teu corpo e teu sangue. Véu rasgou, acesso abriu. Obrigado, Jesus. Somos vasos de barro, Perdeu seu fim. para que a excelência do poder seja de Deus. Glória a Deus. Hoje santa comunhão. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Aqui está todo o corpo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que está. E daremos ao Senhor glórias a teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aqui está, Senhor, o teu corpo, representado nesses pedaços de pão, Senhor. Assim como o Senhor nos ensinou, porque a tua palavra nos ensina, Deus. E nós queremos, Senhor, sermos fiéis à tua palavra. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Estamos aqui nós, Senhor, esperando a tua volta. Que cada um de nós, Senhor, ao participarmos do teu pão e do teu sangue, do teu corpo, Senhor, e do teu sacrifício, possa haver em nós um renovo. Se há uma enfermidade, que nós possamos ser curados das nossas emoções, como nós precisamos disso, Deus. Sermos curados, Senhor, nos nossos corpos físicos, como nós vimos que nós somos, a cada dia nós envelhecemos, mas a nossa mente, ela se renova no Senhor. Dá saúde, Deus, para o nosso corpo físico, para que nós possamos proclamar o teu reino, Senhor, com ousadia, com saúde, Pai, é o que nós precisamos, Deus. Que de alguma forma sobrenatural, ao participarmos do teu corpo e do teu sangue nesta noite, o Senhor possa agir nas nossas vidas, Deus, de uma forma sobrenatural, naquilo que nós necessitamos, Pai, naquilo que nós te pedimos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E confiando na tua palavra, Deus, que diz para nós que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós participamos para a glória do teu nome. Você pode pegar o seu pedaço de pão, agradecer a Deus em oração. Esse momento é importante para nós. Receba o corpo de Cristo. Você possa pegar esse pedaço de pão, aquilo que ele representa, o que ele significa para nós nessa noite. Diz a palavra de Deus que examine-se o homem a si mesmo, e após examinar, que ele coma, que ele participe. Ao nos examinarmos, nós vamos nos encontrar em falhas, é verdade. Mas isso não nos impede de participarmos, porque há em nós o Espírito que nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento genuíno que vem do Espírito, nós então podemos participar e agradecer a Deus por esta oportunidade. E tenha fé que quando você participa, aquilo que você precisa, seja no seu corpo físico, seja nas suas emoções, seja no seu ministério, e cada um de nós temos um ministério, o ministério da reconciliação, que o Senhor possa lhe dar vigor, o Senhor possa lhe dar força,
para que então o nome dele seja glorificado. Amém? Participe e glorifique a Deus pela sua bondade. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade. E agora nós vamos nos lembrar do sangue carmesim. Da mesma forma, aquilo que você necessita, de uma maneira sobrenatural, o Espírito Santo possa nos conceder aquilo que nós precisamos. Receba o sangue. E olhando para o cálice, que representa não somente o sacrifício de Jesus, mas representa também o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu plano de salvação. Nós fazemos isso em memória dele até que ele venha, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aquilo que nós não vemos é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós cremos. Porque como nós vimos, a fé, ela fala, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E quando nós vemos isso, que esta fé que fala, sabendo que Jesus ressuscitou e que de alguma forma, naquele grande dia, nós seremos ressuscitados com Ele. Por isso, não há o que temer. Que você possa participar daquilo que você precisa. Fala aí com o Espírito Santo e que Ele possa te dar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez o Senhor permitir que nós participássemos do teu corpo e do teu sangue nesta noite. Em memória do Senhor, depois de ouvirmos esta palavra, onde o Senhor não nega a existência dos problemas, o Senhor na sua palavra não nega a existência de obstáculos, porque o Senhor nos ensinou nesta noite que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a
a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra desta noite. Obrigado, meu Deus, poder aceitarmos a mesa. E assim como o Senhor nos trouxe em paz, em segurança a este lugar, para sermos nutridos, alimentados, fortalecidos pela tua palavra, nos leva de volta a ser abençoados, curados, Senhor, transformados mais um pouco, renovados mais um pouco, entendendo mais um pouco a tua palavra. Nos leva de volta em segurança para os nossos lares, Pai. Nos dá uma semana, Senhor, sabemos que não sem lutas, mas com a tua presença, Senhor. Ser conosco, Senhor, em cada instante das nossas vidas, nessa semana que se inicia. Nos dando, Deus, para cada um de nós, aquilo que nós necessitamos. A tua palavra nos ensina que o Senhor não nos dá nada a mais do que nós possamos suportar. Por isso, Pai, seja conosco nessa jornada, dia após dia, até que o Senhor venha. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as consolações do Teu Espírito Santo possa ser e estar com cada um de nós, não somente agora, não somente hoje, mas porque nós cremos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Nós dizemos amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.